Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar aqui a nossa sexta aula, né? Se eu não me perdi aqui, a nossa sexta aula de avaliação econômica de projetos. A nossa última aula ela foi remota, foi online, né? E eu tô com alguma dificuldade com todas as turmas, não é somente essa aqui não. É uma dificuldade também que também não é somente esse semestre, em todos os semestres. Quando chega com... Todo mundo começa muito engajado e tal, fazendo as atividades, um mês de aula, todo mundo marca a prova, aí some uma parte, a outra parte começa a parar de entregar o trabalho, tem gente até que estava super empolgado no começo da matéria e desistiu já. Porque o problema não é a matéria específica, o problema é gestão de tempo. Eu sempre digo que o maior problema de vocês todos aqui, 20 anos que eu dou aula, gestão do tempo. Porque competência todo mundo tem, enfim, inteligência, tudo certinho. A questão é mais organizacional, do dia a dia, do que os problemas, em geral, né? Pegando uma média aí. E esse processo se repete. Se eu tivesse que escolher um problema só para resolver, dos alunos, de uma forma geral, na verdade não só de aluno, professor, gestores, de uma forma geral, nas empresas a mesma coisa. O cara não sabe gerenciar o tempo dele. Acorda de manhã sem saber o que vai fazer, a primeira ligação que receber é o que ele vai fazer, não planeja nada e tem aquela história de sempre, né? Quem não tem planejamento, vira planejamento dos outros. Isso é outra frase também que é dessa linha, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É isso. Então, eu digo isso muito na administração. Rapaz, tem um negócio tocando aqui. Vou botar aqui no mudo aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o foco aqui, onde é que eu posso apagar tudo aqui, foco. Espero que isso resolva. Então, é basicamente isso, né? Assim, é planejamento no médio prazo, no longo prazo, que menos gente faz, e o planejamento de um dia, né? A gente não consegue, em geral, se planejar um dia. Aí, o que acontece? A gente perde, vai desandando, as coisas vão desandando, né? Em todo caso, assim, eu acho que daqui dessa turma eu fiz uma pesquisa aqui antes, assim, algumas pessoas conseguiram assistir a aula passada. A aula passada, ela é essencial. A aula gravada, né? Por que ela é essencial? Porque aqui no começo a gente viu introdução à engenharia econômica, tomada de decisão do jeito certo. Tá? Foram vídeos. E os vídeos, em geral, esses vídeos que eu gravo, eles estão com uma qualidade muito boa, até porque eu foquei 100% naquele assunto, naquela aula preparada. Eu acho que as aulas que ficam gravadas em estúdio, tranquilinho como eu fico nas aulas, elas acabam sendo melhores do que as aulas daqui. Em todo caso, tem uma dinâmica aqui que torna o processo um pouco melhor. Mas aqui nessa primeira aula foi a introdução, né, a engenharia econômica, tomada de decisão. Aí depois a gente falou das variáveis fundamentais da economia, tempo e dinheiro. Por isso que eu bato tanto na questão da produtividade, porque quando vocês perdem tempo, deixam de ganhar dinheiro, porque vocês estão entregando o tempo de vocês, que é o que normalmente as pessoas vendem, né? Quando vendem um trabalho, e aí pegam um tempo que tem para produzir ou para fazer ou para até viver com a família, mas não tem um tempo. Não tem um tempo porque não se organizou. As duas variáveis fundamentais, tempo e dinheiro. Aí depois eu entrei nos dashboards, o Google Data Studio e algumas aplicações, né? O trabalho, basicamente, entrou aqui, também algumas aulas gravadas, e eu estava falando com o pessoal aqui, eu já recebi alguns dashboards. Aí uma coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui é o seguinte: o importante é fazer. Neste caso aqui do dashboard, o feito é melhor que o perfeito. Não precisam. Eu sei que é uma dificuldadezinha de aprender o Google Data Studio, eu sei que é. Mas vocês vão me agradecer depois porque aprenderam. Porque é uma ferramenta que faz uma diferença gigante. Eu falei ontem na aula de empreendedorismo,
aqui, quando a gente chegou num assunto parecido com esse, que a gente aqui fica numa bolha, né? Aí a gente acha que, tipo, todo mundo sabe esses assuntos que vocês estudam aqui, conhecem os assuntos, e na verdade não é. Pouquíssimas pessoas, por exemplo, já ouviram falar no ChatGPT ou usam o ChatGPT. Para você já é um processo meio natural, né? Até porque eu também estou explorando aqui na aula. Mas é a menor parte. Eu vou mais longe agora. Dentre os engenheiros civis, químicos, ambientais, todos, petróleo, são poucos o que sabe usar decentemente uma planilha Excel. Não é entrar com os dados e fazer o somatório. É usar os recursos todos que tem no Excel. Ou seja, se vocês aprenderem muito bem o Excel, é um diferencial que esse diferencial vai fazer diferença em qualquer empresa, seja grande, pequena, multinacional, regional, local. Chegou numa empresa, sabe usar bem uma ferramenta, vai ter um valor diferente dos demais. Invistam nisso. Por isso que eu estou colocando aqui essa questão eu estou explorando muitas ferramentas tecnológicas, porque vocês aprendem aqui e levam para as empresas e a coisa começa a funcionar um pouco melhor. Invistam nisso. Eu falei de planilha Excel. Power BI ou Google Data Studio, se pouca gente sabe usar planilha, menos ainda sabe fazer um dashboard. Se você chegar em qualquer empresa, por exemplo, não vou nem tão longe, nos projetos que eu trabalho, que o Leonardo atua, né? No total tem 60 pessoas. Todos programam, desenvolvem sistema, programam em Python, Paraná. Se eu parar para perguntar quem sabe construir um dashboard, no Google Data Studio eu acho que poucos vão saber. Vão aprender rápido, tem uma habilidade em tecnologia. Mas eu acho que poucos vão saber usar a ferramenta, especificamente. Talvez seja mais fácil eles programarem uma tela e construírem um dashboard programando, não usando. E veja, se você vai programar vai fazer um software, você vai gastar muito mais tempo do que você aprender o Google Data Studio e usar as ferramentas que já estão lá. Então, por isso que eu estou batendo aqui. Então, insistam, não desistam, entreguem a atividade na data que tiver que entregar. Se não conseguir fazer pouca coisa é o que deu. É o que deu, eu vou corrigir ali em cima do que deu, e vocês até o final do curso, ainda tem 2 meses e meio, vocês vão ficar bonzinhos aí em Google Data Studio fazendo os dashboards mais elaborados. Diga aí, Maiana. Pode me enviar por e-mail? Porque pelo Moodle já fechou. Não, mas eu vou abrir. Foi boa pergunta, porque isso é muito importante para mim também, do ponto de vista de organização e operacional, meu, e de vocês também. Eu tenho muitos alunos, por isso que eu estou usando o Moodle para envio, porque quando vocês mandam, eu tenho certeza que eu recebi, eu sei onde é que está, a data que vocês enviaram, eu sei qual foi a data, o horário, fica tudo registradozinho no log lá. Se vocês me mandarem por e-mail, vocês imaginam quantos e-mails eu recebo por dia? A chance de eu me perder, imagina. O tempo que eu perderia procurando e-mail de aluno, que eram 100, agora são 70, de trabalhos de 3 disciplinas. Mais de um trabalho. Então, eu me estruturo de um jeito para eu não perder tempo em nada que eu faço na minha vida. Então, já foi muito pior, só que eu vou organizando tudo, né, para que eu não perca tempo. Obrigado, valeu. Para que eu não perca tempo, né? Então, por isso que eu peço que vocês enviem por lá, mesmo me marcando. Todo mundo deve me marcar no Miro. Marca no Miro. Se quiserem compartilhar os dashboards, que vocês, não sei se vocês perceberam, mas os dashboards do Google Data Studio, por exemplo, vocês podem compartilhar e construir junto um com o outro. Então, eu já fiz isso uma vez. Evidentemente, eu não vou ter esse tempo todo, mas se vocês tiverem dúvida e quiserem compartilhar o dashboard comigo, compartilhe o dashboard comigo, me dá poder de edição, eu vou lá e faço alguma coisa, faço um gráfico, ajudo vocês desse jeito. Isso é uma outra coisa importante aí, porque é a colaboração, né? É a gente construir coisas colaborativas. Essa mesma ideia vale também se você chegar dentro de uma empresa, tem um setor com 4 pessoas, com 5 pessoas, então está todo mundo preenchendo o mesmo dashboard, todo mundo no Miro. Colaboração.
E essa colaboração, ela também aumenta a produtividade, né? Aí aqui a gente fez, né, como construir e conectar dados, né, foi a aula 4. Estou fazendo uma revisão geral para situar todo mundo aqui, né? Então a aula 4 foi o que eu fiz. A gente viu as formas que a gente tem de capturar um dado para colocar num dashboard. A gente pode construir uma planilha própria, a gente pode baixar dados abertos que estão espalhados por aí. Isso está na aula, está gravada a aula, como essa está sendo gravada. Vocês podem, quem não assistiu, assiste de novo. É muito importante essa aula. E também pode, de repente, se a ferramenta disponibilizar os dados via API, né, você pode, de repente, fazer um dashboard que está pegando o dado dinamicamente. Se o cara atualizar o dado na base de dados dele, você aqui vai estar com o seu dado praticamente atualizado. E isso é muito importante porque são muitas as ferramentas, a gente vive, na verdade, a era dos dados, né? Então, o tempo todo gerando dado, informação, e essas informações estão todas espalhadas. E aí a gente, nessa parte aqui, veja que a gente terminou o primeiro módulo, né? Então, é um módulo por mês. Certo? Terminou um mês, eu termino um módulo, passo para o outro. Tá? Então a gente está no dia. Sim, a pergunta que a Mayara fez também é importante porque tem a ver com prazo. O prazo final para a entrega do AB1 é o dia 25, acho que é 25, dia 24 do 8. O 7 já foi. Veja, 24 do 8 é a entrega do AB1 completo. A data do 27 do 7 é o AB1 parte 1. Certo? Por isso que gerou confusão. Porque assim, também do mesmo jeito que é um módulo por mês, é um trabalho por mês. Então, o bimestre como é? Eu somo a primeira parte do trabalho com a segunda e faço a média AB1. Quem entregou nos prazos certinho, eu vou dar meio ponto na média. Na média do AB1. Mas quem não entregou, não tem problema, só não vai ganhar o meio ponto a mais. Mas o prazo dos dois, tanto do AB1 quanto do AB2, o final, é o dia 24 de agosto. 24, 25 de agosto, eu posso olhar aqui depois, certo? Aqui lascou aqui, eu estou gravando a tela e ficou esse efeito aqui. Pronto. Então, vai ser assim também no próximo módulo, no próximo bimestre. Um mês, quem entregar a primeira parte no prazo ganha meio ponto na média. Se não entregar, não tem problema, não ganha meio ponto. E entrega até o último dia da AB2. Entendi. Fazer essa primeira parte, a gente pode entregar logo tudo. Pode entregar. Antes ou no dia? Até o dia. Antes ou até o dia. Ou seja, vão fazendo. Certo? Enfim, aí a gente, na aula passada, né, que foi a aula online, as bases para avaliação econômica de projeto, o fluxo de caixa. Tá? É a parte principal da avaliação econômica de projeto, é saber montar um fluxo de caixa. Só que eu tinha quase certeza que boa parte da turma aqui não tinha assistido a aula passada. Aí o que foi que eu fiz? Para eu não sair avançando muito, eu vou dar mais um tempo para vocês assistirem até a semana que vem. Na aula da semana que vem eu já vou passar um trabalho que vai usar o assunto da aula passada. Então, partindo do princípio de que vocês todo mundo não assistiu, aí eu mudei um pouquinho a lógica da aula. E a aula de hoje, a gente vai ver isso aqui, ó, uma aula de aplicações da disciplina. Tá? Por isso que eu perguntei aqui no começo também qual é o curso de cada um, se alguém faz estágio em algum lugar, porque essa disciplina ela tem um poder muito grande assim, de aplicação, né? Como eu já falei várias vezes, não era para ser uma disciplina eletiva para engenheiro nenhum, mas né? Só para engenharia de petróleo que não é. E vocês vão ver hoje, na aula de hoje, a quantidade de aplicações que para cada engenharia e também para inovação e empreendedorismo, se der tempo eu vou mostrar aqui algumas coisas.
E uma coisa que eu quero também que vocês façam, já tenho dito isso sempre, né? Usem e abusem da inteligência artificial, do ChatGPT, não para copiar e colar as coisas e me entregar no trabalho, porque isso não vai rolar, mas usem para aprender, porque é um negócio assim impressionante. Quem sabe usar bem, vai andar bem, né? Então, por isso que eu forço muito a barra. Google Data Studio, Trello, o que mais eu inventei? MindMaster, ChatGPT. Usem ferramentas tecnológicas. Bem, pouca gente sabe. Ou seja, é um diferencial. Tá? Então, ouçam isso, né? E a única forma de aprender ferramenta tecnológica é o quê? Usando, errando, tendo paciência. Que a Evan teve, por exemplo, não conseguia acessar. Ou seja, está tentando, né? É assim, não conseguia acessar. Estressa, Google Data Studio, vai tentar fazer, vai estressar. Quando estressar muito assim, deixa para lá, vai fazer outra coisa. Depois volta com paciência, tenta de novo. É um processo, apostar no processo. Tem que apostar no processo. Eu sou um cara que tem fé no processo. Certo? Então vamos aqui, uma boa parte da aula aqui vai ser sentado aqui, a partir de agora, né? Mas assim, eu acho que vai ser bem interessante. Eu vou começar, eu usei, inclusive, muito para preparar essa aula, eu usei o ChatGPT, e tem um detalhe também que eu percebi na aula de ontem, de inovação e empreendedorismo, e eu vou reforçar aqui com vocês. Interrompam, participem, perguntem. Porque a aula de ontem de inovação e empreendedorismo foi incrível. Ela foi uma aula meio básica, eu falando, né, blá, 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 um tempão. Até porque passei uns vídeos, né, não tinha como interromper muito. E quando chegou na parte final, os 15 minutos finais, os alunos começaram a fazer pergunta, que a parte das perguntas ficou tão boa que eu tive vontade de eliminar a aula toda e deixar só no YouTube só a parte das perguntas. Que a parte das perguntas eu fui tendo ideias, aí eu fui usando o ChatGPT aqui também para me ajudar, né? E a coisa fluiu bem. Então, sinta-se à vontade aí para interromper, parar, tudo mais. Antes de entrar, vamos lá. O que é que eu preparei aqui? Acho que está dando um ecozinho aqui eu acho que é isso aqui. O que é que eu preparei aqui? Normalmente, quando a gente faz na primeira aula, eu já tinha feito isso, que é tipo mostrando, motivando para que serve a disciplina. Só que quando eu faço essa aula do para que serve a disciplina, vocês, na primeira aula, entendi, acho que entendi para que serve. E agora vocês andaram um pouquinho já, a parte de juros simples, compostos, fluxo de caixa, a coisa já começou a clarear um pouquinho mais, dashboard. Aí, essa aula de hoje é uma aula motivacional, não no sentido de animar vocês. Vamos lá, porque vamos lá, energia, né? Não estou dizendo que eu sou contra isso, não. Mas motivacional no sentido de vocês perceberem o valor da matéria para se dedicar a ela decentemente até o final. Porque se vocês se dedicarem a ela decentemente até o final, não é uma questão somente de ter a nota e passar. Certo? É aprender as coisas que eu estou dando para vocês aqui. E mais do que aprender o conteúdo, é praticar as habilidades que eu estou explorando com vocês. É o quê? Se quebrar todinho no Google Data Studio, de raiva, não aprender, é difícil, vai de novo, repete, assiste o vídeo de novo, tutorial. Está dando errado, professor. Manda o link. A mesma coisa, trava. A tecnologia, ela às vezes, como a gente não tem muita prática, não é fácil. Mas eu aposto muito nisso e vou persistir, tá? Então, eu estou pegando aqui, ó. Não sei se eu já cheguei a mostrar nessa disciplina, mas assim, veja o valor da colaboração, né? Esse trabalho aqui é um trabalho do Matheus da Glade, Avaliação Econômica do Projeto Turma 2. Essa turma já é a 7. Já tem uns 2 anos e meio, 3 anos essa matéria, tá? Então,
o trabalho que a gente fez, isso foi na época da pandemia ainda, né? Então, eu vou mostrar primeiro alguns problemas e eles resolveram esses problemas, eles e a turma toda, né? Aí, um tipo de problema. Uma empresa pretende explorar um pequeno campo de petróleo com reservas para produzir por cerca de 10 anos. Foram estimados os seguintes custos. Custo de perfuração de poços, 43 milhões, são números assim grandes, é um exemplo, tá? Não é um caso real. Custo de equipamentos e instalações, custo de produção e valor residual dos equipamentos. Custo de perfuração dos poços, 43 milhões de dólares. Custo de equipamentos e instalações, 20 milhões de dólares. Custo de produção do barril, 20 dólares por barril. Para quem faz engenharia de petróleo, o custo de produção é uma coisa muito relevante. Tanto o preço do barril, que varia, o preço do barril varia direto, já custou 20 dólares, já chegou a 100, 120. Depende de geopolítica, depende de guerra, depende de um monte depende de uma série de fatores. É não controlável. E tem também o custo de produção. O custo de produção também é muito relevante, porque o custo de produção de um barril de petróleo, aonde você extrai em terra, é muito barato, é muito baixo o custo de produção de um barril. O Brasil não deu essa sorte. Deu a sorte de ter reserva, mas não deu a sorte de ter tão fácil. É o quê? Águas profundas. Ou seja, 3 quilômetros para frente e, no caso do pré-sal, 6 quilômetros para baixo. E sal. E o salzão lá no meio. Tá? Então, esse processo, a dificuldade, torna o custo de produção do petróleo no Brasil um custo um pouco mais alto. Quando se descobriu o pré-sal lá atrás, o custo era altíssimo. Eu estou sem o valor aqui, mas o custo de produção do pré-sal. O custo de produção do pré-sal é diferente do custo de produção do campo aqui de Alagoas. Em compensação, a produção aqui é muito baixa. Né? Então, hoje o custo de produção no pré-sal, a gente posso até procurar na internet para a gente ter uma base aqui daqui a pouco. Deixa eu procurar agora aqui, ver se eu acho. Custo de produção atual no pré-sal. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ó, o valor bruto da produção deve alcançar 1,3 trilhões em 2022. Crescimento, enfim. Quais são os custos de produção? Custo de produção, soja e milho, não, ele não pegou aqui. É custo de produção de petróleo, né? Petróleo. Ó, ele colocou aqui qual o custo do petróleo, pré-sal. Enfim, não encontrei aqui com facilidade, depois eu pego esses valores, talvez tenha até uma tabelinha. Com isso eu fico devendo isso na próxima aula, para não perder tempo. Voltando para cá. Então, valor residual dos equipamentos, que é o outro ponto. O que é? A gente tem um equipamento que você compra uma plataforma com riser, num projeto de refinaria, a mesma coisa. E esses equipamentos, eles têm uma depreciação. 10 anos depois, 20 anos depois, eles têm um valor. Existem fórmulas, existem estratégias para o cálculo da depreciação, para você poder incluir o cálculo da depreciação no seu projeto de avaliação econômica, tá? Porque no final você vai ter um ativo ainda depreciado, mas é um ativo que tem um valor e isso entra na conta do projeto inteiro. Tá? Então, aqui tem uma tabelinha, né? A produção dos poços está estimada nessa tabela. A gente pegou aqui por 5 anos, não por 10 anos. Então, quantos milhões de barris foram produzidos? Por que tem o produzido? Porque o produzido é a receita. É o que entra.
Aí tem aqui qual o custo médio de produção, qual o preço de venda do barril, que faria a receita superar em 15% o custo de explorar esse campo. Destaque os riscos que você enxerga nessa decisão de explorar o campo. O que faltaria para este problema ter ainda maior aderência com os cálculos econômicos e desconsidere a variação do valor do dinheiro no tempo. Tá? Eu não vou entrar no mérito, não vou resolver essa questão aqui agora, mas está aqui, eles fizeram numa planilha, né? Fizeram uma planilha e depois trouxeram para o Miro aqui, ó. Custo fixo, custo variável, milhões de barris. Aí aqui eles montaram um fluxo de caixa, tá? Em 10 anos. Tem que montar um fluxo de caixa. Aí tem aqui o custo fixo por ano, custo variável por ano, total por ano. Aí tem aqui os riscos, tá? Que eles colocaram, a produção ser inferior ao esperado, problema operacional no momento da operação, acidentes naturais, preço do petróleo abaixo do esperado. Tá? Porque quando você faz um EVTE, você estipula um preço lá, né? O que é que precisaria para ter maior aderência com cálculos econômicos? Dados históricos para o preço do barril de petróleo, despesa de manutenção crescente, mais detalhada, variação do valor do dinheiro com o tempo, taxas governamentais. Então, de fato, aqui é um exemplo genérico. Se você verticaliza um pouco mais e vai detalhar mais, aí você vai ter um pouco mais de precisão. Mas aqui era para dar um exemplo, né? Um outro caso, aqui, o outro caso também esse exemplo também é esse exemplo, acho que os dois são, da apostila do professor Rubem Pedrosa, de Introdução à Economia, que eu fiz isso aqui como revisão até, nessa matéria. O Distrito de Irrigação Nilo Coelho, localizado no município de Petrolina, iniciou suas operações em 84 e hoje é o maior e mais exitoso exemplo de irrigação no Nordeste brasileiro. São 23 hectares irrigados, destacando-se manga, 37%, uva, 21%, goiaba, 11%. No ano 2015 foram distribuídos, esse número aqui, metros cúbicos por ano, para a irrigação das fazendas com águas oriundas do Rio São Francisco. As despesas do funcionamento deste perímetro estão sumarizadas na tabela abaixo. Então aqui tem uma série de despesas e os valores das despesas. Qual é a pergunta? Isto posto, define os valores financeiros mensais da política tarifária do distrito, de forma que o custo fixo será dividido pelos irrigantes, área irrigada, e qual é o custo variável, ou seja, a energia elétrica será dividida pelos irrigantes por metro cúbico consumido. Observe que os pagamentos serão mensais. Faça um exercício. O irrigante que tem 190 hectares e consome 170 mil metros cúbicos pagará mensalmente quanto ao distrito. Tá? Então aqui tem, né, aí tem o enunciado e aqui tem a solução do problema, que não é o caso aqui agora. Tá? Aqui tem até uma tabelinha com preços históricos do barril, enfim, eu quero focar mais nos problemas. Tá? Esse problema aqui é de um livro, tá? Do livro Engenharia Econômica e Finanças, também para que vocês tenham uma ideia de uma aplicação assim da matéria, tá? Então, vocês já sabem que existe hoje existem hoje muitas parcerias público-privadas, né? Por exemplo, aqui em Alagoas tem a BRK, que agora está com os serviços de saneamento. Por exemplo, aqui no Nordeste tem também, mas no Rio e São Paulo tem mais. Rodovia pedagiada. A rodovia pedagiada é o quê? É uma concessão que o governo faz para uma determinada empresa que vai cobrar e vai ficar responsável pela manutenção ali do empreendimento. Certo? Só que, para quem trabalha no setor público, né, quem for trabalhar no setor público, fazer algum trabalho na área, esse exemplo aqui é bem interessante. Ó, concessão de rodovia pedagiada. Descrição do caso. Considere a concessão de uma rodovia onde se cobra pedágio para veículos que a utilizem. É uma rodovia que conduz ao centro comercial de uma cidade de porte médio. O vencedor da licitação é a empresa que oferece o menor pedágio por veículo. Isto é, ao administrador público interessa cobrar o menor pedágio possível, tá? Atendendo aos investimentos, o custo de operação e manutenção, OIM, e ainda uma margem de lucro para a empresa proponente. A empresa vencedora terá que abrir seus custos para provar a viabilidade econômico-financeira da proposta, pois não haverá interesse em declarar vencedora uma empresa que venha a ser deficitária ao longo prazo da concessão. Por outro lado, também não interessa ao pedágio
o pedágio com preços extorsivos, dando lucros exorbitantes à concessionária. Tá? Então são duas situações extremas que muita gente reclama, não, vou pagar o pedágio, isso é um absurdo, mas e também o valor do pedágio, se você não tiver um valor razoável, você pode quebrar a empresa que assumiu o processo, ou seja, é uma parceria que existem contas a serem feitas, e aqui ele diz o seguinte: suponha que a demanda média anual de tráfego do veículo cresça ao longo do prazo de concessão de 30 anos, segundo uma série gradiente. Tá? Então aí aqui começa a formulação já do fluxo de caixa para resolver o problema. Ele está dizendo, uma série gradiente é a razão de 2% da demanda inicial ao ano, a partir da demanda de 25 mil veículos por dia. Para maior facilidade nos cálculos, considere 200 dias por ano, pois aos domingos e feriados a demanda por tráfego para downtown é desprezível. Observe que a empresa que será criada para administrar a rodovia pedagiada terá custos fixos, overhead de 5 milhões, né? 5 milhões, exatamente, por ano, a partir do fim do primeiro ano, além de custos variáveis de operação, OIM da rodovia de R$1 por veículo. Além dos custos descritos, OPEX, que eu acho que já expliquei nos vídeos, mas a gente vai reforçar um pouquinho aqui nessa aula, haverá investimentos CAPEX de 30 milhões no início do primeiro ano e mais 15 milhões no final do quinto ano e daí em diante 5 milhões a cada 10 anos. Não há imposto de renda ou tributos. Tá? Então, aqui estão os dados todos que são necessários para se resolver essas questões aqui. Quais são as questões? Desenhe um diagrama do fluxo de caixa separadamente para investimento, custo fixo, custo variável, receitas provenientes do pedágio. Tá? Quem assistiu o vídeo da aula passada já começa a visualizar o fluxo de caixa que precisa ser montado. Questão 2. Considerando a premissa acima, calcule qual seria o valor por veículo se a empresa A tivesse com uma taxa mínima de atratividade de 15% ao ano. Também já falei de taxa mínima, enfim, vamos seguir. Questão 3. Estenda o prazo de concessão para 50 anos, o que poderia tornar mais barato o pedágio a ser cobrado aos usuários da estrada. Verifique para um novo pedágio a rentabilidade do empreendimento que equivaleria à concessão por 30 anos. Tá? Então, veja que isso imagine que você está trabalhando no governo, no ministério, ou em algum lugar que precisa fazer esse estudo de viabilidade técnica e econômica para poder decidir no final como é que vai ser o termo de licitação e como que vai se definir o vencedor, né? Questão 4. Pelo mesmo motivo acima, o poder público também pode assumir todos os investimentos a partir do investimento inicial, o qual será feito pela empresa concessionária. Verifique que para cada valor do pedágio, a rentabilidade da concessão para um prazo de 50 anos seria igual à taxa mínima de atratividade. Questão 5. Repetindo os passos acima, considere a taxa mínima de atratividade da empresa B, como se fossem duas empresas. Uma colocou uma taxa mínima de atratividade de 15 e a outra de 10. Tá? E calcule os novos pedágios para as 3 hipóteses. Considerando que o vencedor da licitação será a empresa que ofereceu o menor pedágio, qual será a empresa vencedora A ou B para as 3 hipóteses acima? Tá? Isso é um dos problemas que vocês já teriam condição de resolver. E aqui está eles resolveram e colocaram aqui, fizeram um dashboard no Google Data Studio. Tá? Aqui tem o prazo de concessão, a taxa, o custo de operação, os dias avaliados. Aqui está fluxo de caixa, custo variável, custo fixo, CAPEX, hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3, aqui empresa A, empresa B e quem seria a vencedora. Tá? Eu estou colocando esse exemplo aqui para que a gente possa começar essa aula com vocês entendendo o tipo de aplicação que se resolve. Tá? A importância do contexto que vocês estão aprendendo para a vida real, na engenharia. Agora vamos para outra parte. Aí o que é que eu fiz?
tá? Eu usei assim o ChatGPT, né? Fiz uma avaliação. Como vocês aqui são engenharia civil, petróleo, química, nessa turma por acaso não tem, mas eu vou passar em pelo menos 1 ou 2 exemplos desses, né? Não tem aluno dessa disciplina da química aqui. Também engenharia ambiental. E eu peguei também problemas ligados à avaliação, à inovação e empreendedorismo, que a aula de hoje basicamente é isso aqui, e um passo a passo para construção de um fluxo de caixa. Então, eu fiz aqui uma pergunta, né, para o ChatGPT, ó. Quais são, me diga 10 problemas típicos de engenharia civil aonde se faz necessária uma avaliação econômica de projeto com elaboração de EVTE, que é o que eu estou ensinando para vocês. Aí, as respostas. Aí eu não vou passar em todos, porque aqui tem para 5 engenharias, tem 10 para cada. Se eu for comentar cada um desses aqui no detalhe, a gente sai daqui amanhã de manhã. Não é o objetivo, né? Mas eu vou pegar o básico. E também, vocês têm acesso aqui, né? Como a gente aqui é um curso digital, né? Eu vou botar aqui todo mundo já tem acesso, tem gente aqui comigo colaborando agora, né? Eu vou colocar aqui no nosso grupo do Telegram. Quem é da turma está no grupo aqui. Para quem quiser acessar. Opa, eu tenho que vir aqui, copiar e colar aqui. Pronto. Vocês, quem tiver com celular, computador aí, pode ficar à vontade, tá? Aí pode acessar aqui, aí vai acompanhando a aula por aqui, né? Esse é um novo mundo. Antigamente era no quadro, no giz, viu? E vocês de cabeça baixa anotando aí. Agora melhorou, né? Aqui. Construção de uma ponte, tá? Eu não vou pegar a explicação, tá? Construção de uma ponte. Implantação de uma rodovia. Ampliação de um aeroporto ou construção de um aeroporto. São exemplos só, né? Construção de uma usina hidrelétrica. Veja que são coisas, em geral, se faz uma avaliação econômica de projeto para obras grandes, que vão ter um resultado efetivo no médio e longo prazo. Tá? No caso do petróleo, quanto tempo dura uma exploração de petróleo depois que a plataforma é instalada? 20 anos, 25 anos, 30 anos. Ou seja, você vai instalar um negócio hoje que vai produzir ali por 30 anos. Não vai só produzir, vai produzir e vai gerar despesa ali por 30 anos. Como é que eu vou saber qual é o resultado final que essa plataforma vai dar daqui a 30 anos? Um estudo de viabilidade técnica e econômica de projeto, pega o valor lá do futuro, traz ele para o presente e diz assim, olha, essa unidade tem um VPL de tanto, o lucro esperado aqui vai ser de tanto. O esperado. Evidentemente, no meio do caminho, vai ter oscilação de preço, vai acontecer muita coisa no meio do caminho, que não vai tornar aquele dado, vai ser um dado aproximado. Mas é necessário fazer isso porque é uma obra muito grande. Envolve muito dinheiro. Uma construção de uma usina hidrelétrica, por exemplo. Tá? Ou uma construção de uma termoelétrica. Por exemplo, aqui em Alagoas, né, teve aqui a privatização, a Petrobras foi vendida e agora quem opera é a Origem Energia. Tem vários alunos aqui, não nessa turma, mas já tive vários alunos que trabalham na Origem. O que acontece? A Origem tem um plano de construir centrais termoelétricas, que funcionam basicamente a gás. A construção dessa termoelétrica, necessariamente, eles vão fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica. Por quê? Envolve um aporte inicial grande e esse aporte inicial tem que rentabilizar. Então, geração de energia, você tem que rentabilizar ao longo de em quanto tempo eles vão tirar o investimento. Qual é o VPE? Qual é o payback? Qual é a taxa de retorno? Certo?
esse tipo de conta, esse tipo de processo, dentro de uma empresa do tipo da Origem, não é feito aqui, porque aqui é o quê? Aqui é uma operação. Então, quem trabalha nesses projetos, né, de repente no escritório central, no Rio, é que deve ter gente, consultor, fazendo essas contas, o estudo de viabilidade técnica e econômica, para dizer assim, não, vale a pena fazer isso. Ou vamos esperar mais um pouquinho, enfim, tem uma série de... Peguei aqui o exemplo de construção de hidrelétrica, né? Implantação de um sistema de metrô, tá? Não preciso explicar, né? Construção de um edifício comercial. Projetos de saneamento básico. Implantação de parque eólico, tá? Ou mesmo, tá? Tem muita gente, né? Tem muita gente que trabalha, que está fazendo hoje o quê? Virou um negócio. Compra de painéis solares para você usar isso como investimento, né? Então, todo mundo que vai fazer isso, faz a conta antes. Qual é a conta? Eu vou gastar quanto se eu for montar uma usina de painel solar? O que é que eu preciso ter, Domingos? Diga aí. O que é que eu preciso ter para... Área. O que mais? Capital. Você precisa ter área, eu vou ter que comprar as placas, não é isso? Isso. Placa, o que mais que eu tenho que comprar? Placa, inversor, fios. Placa, inversor, fios, isso tudo são despesas de CAPEX. Tá? Que eu vou fazer um investimento, todo mundo que está fazendo usina solar hoje, está fazendo um investimento alto, inicial, independente do tamanho, se for para uma residência ou se for para funcionar como uma usina mesmo de energia, independente do tamanho, o retorno disso não vem em 2 meses, em 3 meses. Tá? Vem em quanto tempo aproximado aí, Domingos? Você que trabalha com isso? Depende de qual vai ser a geração também. Uhum. Mas uma usina que gera 1 gigawatt vai mais de 15 anos para Então, o retorno. Mas, por exemplo, numa residência. Uma residência 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. leva uns 3 anos. Pronto. Veja, é um investimento que leva 3 anos, 3, 4 anos para você começar a ter o retorno. E a partir daí você vai começar a ter um retorno mais consistente. Ou seja, é um caso típico de quem sabe fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica, pode fazer isso num projeto desse, em casa. Com a informação que vocês estão recebendo aqui, vocês conseguem fazer isso. Quem trabalhar em empresa de painel solar, já consegue, quem vai comprar isso, pode fazer esse estudo para dizer assim, olha, e normalmente o cara que vende, até quem trabalha com venda efetivamente, você tem que chegar e dizer para o cliente o quê? Olha, você vai investir tanto, mas olha aqui, você vai começar a pagar tanto, mas depois disso você vai começar a pagar muito menos energia do que você está pagando atualmente. Então, o próprio vendedor, provavelmente ele não vai saber fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica do projeto, mas alguém fez antes para ele e disse a ele, é isso aqui. E o cara vai lá para vender com as informações, né? Então, botei aqui, né? Implantação de parque eólico, reestruturação de uma estrutura antiga, né? Revitalização, que se chama, né? Eu atuo em projetos Petrobras, né? Em que tem muitos campos que estão sendo revitalizados, né? E a revitalização em si tem um custo, a construção tem um custo e a revitalização também tem um custo. Construção de túnel subaquático aqui, enfim, tem várias ideias que eu acabei pegando e trazendo para cá, tá? Passei aqui na civil, né? Vamos pegar aqui no petróleo, que eu até também já passei aqui em algumas coisas de petróleo, né? Então aqui, ó. Exploração de novas reservas de petróleo, tá? Para você descobrir se tem petróleo, tem um custo. Por quê? Tem um monte de coisa para fazer. Equipe, um projeto de exploração, sísmica, enfim, um custo. Tem a sondagem, tem um monte de coisa, perfuração, tem um monte de coisa para você descobrir se tem. Ou seja, o desenvolvimento de campo de petróleo, né? A construção de plataformas, veja que são coisas diferentes, né?
O investimento em tecnologia para recuperação avançada, aí é o que? É um campo que já está maduro e que você vai fazer injeção, usar técnicas de recuperação, e essas técnicas também é um projeto novo. Nós vamos tentar aumentar a produção de um campo que já está maduro. É um projeto. Faz uma avaliação econômica daquele projeto para saber, eu vou investir X, para a partir dali eu vou aumentar a produção quanto? Qual é o retorno que esse aumento de produção vai dar em relação ao investimento que eu vou fazer? Até para decidir, né? Vale a pena fazer essa recuperação ou não? Então, implantação de unidades de refino, projeto de gasoduto e oleoduto. Aqui, claro, ele está falando aqui de engenharia de petróleo, mas também quase todos os engenheiros civis, mecânicos, trabalham em projetos desse tipo, né, de gasoduto, oleoduto. A adoção de tecnologias, ele colocou tecnologias ambientais, né, mas aqui já entrando um pouquinho na parte de engenharia ambiental mesmo, né, que também tem aluno aqui. O que acontece? Todo projeto que envolve sustentabilidade, né, emissão de CO2, redução de emissão de CO2 e diversas outras coisas, ele também sempre exige um investimento. Sempre. Tá? E existem projetos que precisam ser contabilizados, calculados, ser feito um estudo de viabilidade técnica e econômica para saber, eu vou investir tanto nesse projeto para conseguir uma redução de CO2 de quanto? Na emissão de CO2 de quanto? Peguei aqui um exemplo, que é o que está me vindo à cabeça. Mas qualquer projeto, tá, que venha garantir ou melhorar, né, a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, ele também tem um custo. E o papel do engenheiro, na verdade, eu não sei se vocês têm essa clareza, né, todo mundo aqui faz engenharia. Veja, em tese, tá? Não tire isso do contexto que eu vou dizer. Qualquer pessoa pode construir qualquer coisa. Tá? Legalmente não. Mas, assim, em tese, qualquer pessoa pode chegar e dar uma solução para uma determinada situação. Para que a gente contrata um engenheiro? Quem pode me dizer? Se qualquer pessoa, em tese, vamos supor que não existissem as questões legais. Não existem as questões legais, todo mundo pode construir uma ponte, todo mundo pode construir. Eu contrataria um engenheiro para quê? Resolver problema. Tá, resolver problema é uma coisa. De segurança e viabilidade econômica. É isso aí. Isso que o Felipe falou, ele matou aí a pau. O que é? Veja, construir qualquer coisa, em tese todo mundo constrói. Só que construir o quê? O mais barato possível. Garantindo o quê? Que ele falou? Segurança das pessoas, segurança ambiental. Basicamente. Então, o grande desafio de um engenheiro não é construir qualquer coisa de qualquer jeito e viabilizar o processo, não. É construir uma solução com o menor custo possível, garantindo a segurança das pessoas e do ambiente. Basicamente, engenharia é isso, basicamente. Só que é fácil construir o mais barato possível com segurança das pessoas. Bom, tem que fazer o quê? Otimizar. É um processo de otimização. Né? Ver aonde é que eu posso tirar, ver qual é o projeto que pode consumir menos. Você pode fazer um prédio, você tem várias formas de você, em tese, baratear ele. Esse é o desafio de um engenheiro, né, que trabalha nesse nível, né, normalmente um prédio se gasta, sei lá, 50 milhões. Mas como é que eu posso reduzir em 20% o custo de um prédio? Então você começa a olhar os itens, separa quais são os itens que mais consomem. Então faz uma lista. Isso aqui dá para esse item dá para baratear, não dá. Então é esse processo, tá? De um engenheiro que precisa viabilizar. E todo mundo trabalha assim. Mas às vezes as pessoas acabam entrando tanto no operacional que esquece o papel real de um engenheiro.
Né? Eu preciso construir, preciso fazer, preciso construir e fazer. Não, tudo bem, você está ali construindo, fazendo, mas todo projeto de engenharia, em geral, projeto privado principalmente, é um projeto de investimento. Tem gente investindo para construir, para gerar emprego e para ter lucro no final. Se essa conta não for feita, não faz sentido. Às vezes você começar a construir um prédio. Eu vou construir vou construir 10. Vamos supor, eu tenho uma construtora. Construo um prédio de cada vez. Um prédio de cada vez é um custo. Se eu faço 3, 4, 5, 10 prédios de uma vez, eu vou ter uma economiazinha de escala, não é? Qual é o problema disso? Se eu vou ter uma economia de escala, devo conseguir, de repente, baixar um pouco o meu custo, porque eu vou comprar em maiores volumes, mas tem um lado negativo também. Quais são? O que é que vocês podem dizer? Confiabilidade do produto, pode ser que ele não seja tão bom por causa do preço. Não, mas por quê? Não, mas assim, pensa o seguinte. Você é dono de uma construtora. Você tem uma grana para investir. Você pode decidir fazer um prédio ou fazer 3. Ou 10 simultâneos. Acho que equipe e segurança também. Gestão, basicamente. Equipe é o quê? Você, com você não vai ter a economia de escala que você poderia ter com 10, mas entra o item que você falou, que é o quê? Qualidade. A qualidade pode cair, porque você não consegue manter o processo todo. Gerencialmente, o processo fica muito mais complicado. O que acontece, em geral, né, em algumas empresas, é que tem um engenheiro que cuida de 2, 3 obras que ficam perto. Então, isso para ter uma economia no engenheiro. Então, isso são coisas que vão acontecendo para você. É por isso que a administração é muito importante. Por isso que eu dou muito valor à gestão, à administração. Porque a administração, ela também trabalha na linha de você ter economia, né? Assim como o engenheiro. O engenheiro é um administrador. E o engenheiro acaba sendo um administrador. O que é? Como é que eu entrego isso com o menor custo possível? Todo mundo quer isso, né? Não é só o engenheiro. No caso do engenheiro é um papel específico dessas coisas todas aqui. Explorar novas fronteiras petrolíferas, investimento em energias alternativas, enfim. Então aqui eu peguei mais um conjunto de problemas, tá? Que algum dia pode cair na mão de vocês, em alguma empresa que vocês chegarem para trabalhar. Quem perguntou? Quem falou? Pedro, quando a gente vai fazer um EVTE, também entra as questões de risco, por exemplo, um risco fatal quando vai construir um prédio, por exemplo, e acontece alguma coisa na construção e diria que dá um prejuízo muito grande. Veja, eu vou chegar lá nos itens específicos ainda, mas já dá para responder sua pergunta. O que acontece? Um EVTE, em geral, um estudo de viabilidade técnica e econômica, é um estudo de viabilidade técnica e econômica aproximado. Tá? Aproximado. Você não consegue fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica exato. Por quê? Normalmente é um negócio ao longo do tempo, tem muitas variáveis no meio do processo. É evidentemente que o que é que você vai levar em consideração na hora de fazer um EVTE. Se você já tem, por exemplo, vamos supor que você já tenha números, dados estatísticos, sabe qual é esse custo. Se você tem a informação, se você não vai ter muito custo para obter, você pega essa informação e você vai colocando as informações lá, as que você tem, né? Tem que ter cuidado a coleta dessas informações. O que é que pode aumentar a precisão? Pode aumentar a precisão eu ter o maior volume de dados possível e que esses dados sejam o mais confiáveis possíveis. Aí eu vou conseguir fazer uma análise estatística, eu vou conseguir fazer uma série de coisas com muito mais precisão. A principal coisa que impacta um estudo de viabilidade técnica e econômica é o nível de assertividade dele, é o quanto esse estudo de viabilidade técnica e econômica é preciso. Porque quando você vai investir, um projeto de investimento, em geral, o cara quer saber, tipo o VPL, o TIR, o payback, para tomar a decisão de se eu vou investir naquilo ali, né? E aí, se o cara for muito detalhista, se quiser fazer uma coisa mais perfeitinha, ele vai colocar um monte de despesa, só que vai inviabilizar o estudo de viabilidade técnica e econômica se você detalhar muito.
tá? Deixa eu voltar para cá. Eu vou pegar aqui também, ó. Aí tem aqui, engenharia química. Vou pegar aqui. E assim, é claro, né? Tem engenharia química, por exemplo, petróleo e química. Então, a probabilidade de trabalharem juntos engenheiro de petróleo e química é muito grande, porque nos processos de petróleo sempre tem engenheiro de petróleo e engenheiro químico em geral, né? Então, vai ter muita coisa que eu estou colocando aqui, né, que são dados que pode um engenheiro de petróleo também trabalhar, né? Implantação de uma nova planta química, ampliação da capacidade de produção de um determinado produto, né? Mudança da tecnologia de produção. Produção de produtos sustentáveis, tratamento de efluentes e resíduos dentro de uma... Aí entra a parte ambiental, né? Observe que a parte ambiental, ela sempre está presente em todos os processos grandes. Sempre. Pode falar. Apaguei aqui sem querer. Eita. Foi no controle que você apertou. Então, me ajuda aqui. Coloca aí no lugar. Ainda bem que aquela tela não é a que eu estou gravando essa daqui. Então, eu vou continuar aqui, tá? Então, tem aqui mais coisa, né? Desenvolvimento de novos produtos, análise de ciclo de vida de produto, readequação de processos produtivos, conversão de matérias-primas, otimização energética, tá? Vocês têm acesso aqui, eu estou colocando casos gerais e comentando os casos sob o ponto de vista de engenharia, para mostrar a vocês a importância das aplicações. Vou pegar a engenharia ambiental, tá? A quantidade de coisas que tem. Um projeto de tratamento de água, tá? Tratamento, reuso, tratamento de esgoto. Normalmente isso no passado era feito em geral por engenheiro civil. Ainda tem muito engenheiro civil que faz isso. Só que hoje também tem engenheiro ambiental que atua também nisso, né? Então, projeto de tratamento de água, sistema de tratamento de esgoto, tudo isso tem custo. É bom, é importante tratar, é obrigatório fazer o tratamento, tudo tem custo. A grande discussão que se tem, em geral, por exemplo, o tratamento de esgoto é um caso também bem complicado. Você vê, uma rodovia pedagiada tem uma concessão. Um tratamento de esgoto também tem. Qual é a receita? A empresa que ganha uma concessão, ela vai ter que tratar, tem um processo que ela tem que manter funcionando e ela vai ter que cobrar. Como é que ela cobra da gente o tratamento de água e esgoto? Conta. A gente paga uma conta, as empresas pagam uma conta. Se essa conta começar a aumentar, o custo começar a aumentar, o que acontece? Uma chiadeira generalizada. Todo mundo começa a reclamar, é culpa do governador, é culpa do presidente, é culpa do prefeito, né? Dependendo da esfera. Só que aí o que acontece? Existem órgãos no meio do processo, os reguladores, enfim, de um processo público-privado, para gerenciar esse conflito de interesse. Viabilizar a operação da empresa, para a empresa não quebrar, mas viabilizar um custo que seja razoável para uma parte da população. É por isso que é extremamente complexo, né, e gera muita discussão. Não estou dizendo aqui que eu sou a favor nem contra A, B ou C, porque depende de cada caso. Você, por exemplo, quando você privatiza um serviço essencialíssimo, né, porque tem, por exemplo, um serviço de telecomunicação, por exemplo. Você imagina que você tem uma empresa de telecomunicação que você atua em São Paulo, que é um estado muito maior. Então, vai ter um lugar lá que, vale a pena fazer um investimento porque o retorno é imediato. Agora, imagine que você tem que implantar uma rede de alta tecnologia em Coité do Noia. Ou em Ouro Branco. Se você for olhar somente para Coité do Noia e Ouro Branco, o retorno daquele investimento vai se dar em quanto tempo? 40 anos. Não. Por quê? Porque não tem demanda naquele lugar para pagar o processo de implantação simples do negócio. Então, o que é que acontece? Uma empresa privada, em geral, tem um olhar o quê? Eu vou investir aonde eu vou ter retorno, lucro. E aí esses serviços normalmente ficam com o público, que vai fazer esse investimento. Então, aí tem esse meio termo, essas parcerias público-privadas, essas coisas que acontecem. É um jogo aí, é um jogo econômico. Há agentes econômicos e sociais que têm que se entender. O processo
funciona assim. Então, vocês vão trabalhar em empresas públicas e privadas e vão passar várias vezes por esse tipo de situação. Tá? Como é que eu vou garantir um serviço essencial ou num determinado lugar que o serviço lá não dá retorno? É por isso que a coisa é muito mais complexa do que se discute na internet, no Facebook, assim, sobre as questões políticas, essas coisas. Tem números, tem dados, tem coisas reais que a gente precisa analisar quando a gente vai tomar um processo decisório desse. Né? Então, projeto de reciclagem de resíduo, implantação de energia renovável, análise de viabilidade ambiental dos projetos, plano de gestão de recursos hídricos, medidas de controle de poluição, projeto de remediação de áreas contaminadas, implantação de programas de educação ambiental, análise de custo e benefício de projetos ambientais. Tá? Então é por isso assim, existem muitas ações, né, muitos projetos que a gente nem tem ideia. Né? Eu gosto muito de usar o próprio ChatGPT, assim, de repente vai ter um erro ou outro aqui, né? Detalhe, nomenclatura, mas a quantidade de ideia que vem na hora para você é muito importante, é muito interessante. Então, peguei aqui alguns exemplos, né? Peguei também, por exemplo, exemplos de inovação e empreendedorismo, né? É uma disciplina que eu dou aqui também, né? Foi a aula de ontem. Então, tem aqui, ó, a mesma coisa. É por isso que eu falo aqui. Eu falei na disciplina em inovação e empreendedorismo que eu acabei ficando aqui na universidade com 3 disciplinas que a gente pode dizer que são da área de business, negócios. É o quê? Administração, inovação e empreendedorismo e avaliação econômica de projetos. É importante fazer cada uma delas isolada? Mas o mais importante é fazer as 3. Ou pelo menos conseguir conectar as 3. Quem daqui dessa turma fez alguma outra matéria comigo? Você fez inovação e empreendedorismo. Pronto. Então, o que acontece? Lá em inovação e empreendedorismo, você fez o quê? Inovação. Eu fiz administração e inovação também. Pronto, você fez a está fazendo a terceira agora. Você vai ganhar o diploma da área de business. Então, o que acontece? Eu não posso chegar no meio da aula de inovação e empreendedorismo e abrir um curso lá de avaliação econômica de projeto ou de administração. Lá eu tenho que falar que é importante. Mas quem quiser ir para o detalhe, vem para cá. Então, veja só. Veja, isso aqui, vocês viram lá comigo. Desenvolvimento de um novo produto, projeto de startup de tecnologia, expandir uma empresa existente, fazer investimento em pesquisa e inovação, análise de viabilidade de franquias, lançamento de um novo serviço, inovação de processos produtivos, aí aqui a adoção de energias renováveis, ele misturou aqui um pouco, né? Análise de parcerias estratégicas, projetos de crowdfunding. Todos esses projetos, em tese, você tem que fazer um estudo antes, né? Eu falei na aula ontem, e eu sempre falo isso em inovação e empreendedorismo, as pessoas em geral abrem uma empresa, eu vou abrir uma lanchonete, eu vou abrir uma padaria, eu vou abrir uma empresa simples até, não é nem digital, simples, física. Não faz a conta de padaria. Qual é a conta de padaria? Não é um estudo de viabilidade econômica que eu estou pedindo, a pessoa não faz nem a conta de padaria, quanto mais um fluxo de caixa em um EVTE. A conta de padaria é o quê? Eu vou investir quanto? Vou investir X. Como eu estou usando o termo conta de padaria, vamos supor que eu vou vender quantos pães por dia? Quanto é o custo do pão? É X. Eu vou vender o custo de fabricação do pão é X. Eu vou vender por quanto? 1,5x, 2x, sei lá. Quantos por dia? A regra de 3. Não precisa de nenhum cálculo diferencial, integral, nada. Conta de padaria, regra de 3. Antes de botar o dinheirinho na mesa e começar a construir, começar a produzir o produto, tem que especificar primeiro, ver quantos vai vender por dia. Né? Eu dei o exemplo, né? Eu dei esse exemplo na turma de inovação e empreendedorismo, né? Porque eu sempre trabalho com isso, né? Eu estou sempre olhando, tipo, franquia, né? Quais são as possibilidades, né? Então, eu fiz uma avaliação de franquia, aí o que acontece? Aqui em Maceió tem 3 shoppings. Como é que eu vou saber, por exemplo, quantas pessoas vão entrar na minha loja? Dá uma ideia aí. Dando uma data do shopping. Oi? Do shopping não entra ninguém.
Não. Como é que eu consigo fazer uma conta? Tem que ver com o shopping quantas pessoas entram Por dia. Primeira coisa básica, é isso que o Leonardo falou. Quantas pessoas passam por dia aqui? Veja, eu já tenho um número. Não é assim, não, eu vou abrir uma loja no lugar tal porque é legal. Eu quero ter um quiosque e ficar lá dando uma de empreendedor mala. Não, é conta. Então, quantas pessoas passam por dia? Sei lá, 50 mil. Das 50 mil, quantas vão passar na porta da loja? Sei lá. Mas tem que começar a fazer as aproximações. 5%. 5%. Dos 5% que passam na loja, quantas vão entrar? Das que vão entrar, quantas vão só olhar? Qual vai ser a conversão efetiva? Aí você sai de 50 mil para 20 pessoas por dia. 100 pessoas por dia. Aí 100 pessoas por dia que entram lá e compram uma água. Quanto é que dá isso? Faz uma conta simples. Aí pega o cenário, 3 cenários, que normalmente quando você vai fazer análise de cenário e negócio, você faz o quê? 3 cenários. O otimista, tá? Vou vender um monte por dia. O pessimista, vou vender muito pouco por dia. Ou imagine no caso de uma pandemia, o cara que tem um negócio, de repente a pandemia não vai vender 0 durante 1 ano e meio. 0. Como é que você mantém o negócio? É um risco. E você pega um cenário moderado. Faz uma planilhinha nos 3 cenários. Aí diz assim, não vou botar o meu dinheiro nisso. É melhor eu pegar e botar em alguma outra aplicação, botar em outro negócio. Né? Veja, isso não é um estudo de viabilidade técnica e econômica, mas é um estudo simples e que pouca gente faz. Tem que fazer. Né? Então, por isso que assim, aqui tem essa parte de avaliação econômica de projeto aqui, né? Aí, um passo a passo, aqui tem uma coisa bem importante para terminar essa aula. Hoje vai dar certinho o tempo aqui. Eu também peguei aqui, veja, eu já dei o passo a passo, eu já falei nas aulas, tá? Só que, para testar, eu sempre faço isso, né? Para saber se o ChatGPT faz o negócio direito, né? Aí o que foi que eu perguntei? Você pode me explicar aí como é um passo a passo para montar um fluxo de caixa de projeto? Aí ele me deu esses passos que estão aí, tá? Esses passos que estão aí, eles fazem sentido. Uma boa parte deles. Primeiro, identificar o período de análise, isso tudo eu falei nos vídeos. Período de análise é o quê? 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Para você montar um fluxo de caixa, você tem que dizer qual é o tempo da minha análise. Identificar as entradas de recurso, receita. Esse exemplo da conta de padaria, a gente vai fazer um estudo, não é uma conta de padaria, mas é um estudo de viabilidade técnica e econômica. Eu preciso pensar naquele tempo, tudo que entra e tudo que sai. Depende de cada negócio. O que é que entra quando a gente está falando de um projeto de produção de óleo e gás? Em tese, entra na venda do barril de petróleo. Ou nos outros produtos que tem lá. Se tem outros produtos, tem outro tipo de venda, tem que entrar o custo disso, a receita, o quanto você vai vender, a variação no tempo, pega os dados e vai olhar a partir de que tempo começa, por exemplo, a produzir. Normalmente, num projeto de petróleo e gás, leva aí 1 ano e meio, 2 anos para você descobriu, ou até mais um pouquinho, descobriu, começou o primeiro óleo. O Brasil, inclusive, a Petrobras já ganhou prêmios por isso, porque é quem é a empresa do mundo que mais rápido, que tem esse tempo menor. O tempo de descobrir o campo, produz o primeiro óleo. Porque é muito gasto, principalmente no mar, que eu gasto muito mais absurdo. Eu vi isso porque eu estou pagando produção. Exato. Aí você explicou que o VPL vai variar também de acordo com a produção do gás acumulado e do óleo acumulado. E aí eles não querem perder tempo, querem produzir logo para já tirar o OPEX do CAPEX e já começar a ter o retorno o quanto mais cedo possível. Exato, isso é uma estratégia do processo, né? Então, você produz rápido, entra no fluxo de caixa que você já conhece, começa a aumentar a receita, começa a ter receita, aí já deve diminuir o tempo. Só que em compensação, o que é que acontece? Muito provavelmente faz um investimento maior.
Até se gasta mais no começo, se investe muito mais para ser mais rápido, para conseguir produzir mais rápido. Só que essa decisão, eu vou fazer nesse tempo ou vou investir mais dinheiro para voltar mais rápido? Só se faz isso fazendo um EVTE. Então, em todas as empresas grandes de petróleo, quem for trabalhar aqui em empresa grande, não vai trabalhar no lugar e você nunca vai sempre ouvir falar no EVTE. Se não for você o responsável por fazer, alguém vai pedir informação para você poder passar a informação para alguém que está calculando EVTE. Porque ninguém toma uma decisão de investimento num valor muito alto sem fazer isso, né? Então, identificar os recursos de despesa, eu vou passar um pouquinho nesse ponto. Aí, definir o fluxo de caixa líquido, considerar o valor do investimento inicial, descontar o fluxo de caixa líquido pelo custo de oportunidade, calcular os indicadores financeiros, o VPL, o TIR, o payback e os outros, análise de sensibilidade e risco, a gente vai passar ainda e tomada de decisão. Tá? Basicamente, isso aqui é quase que o roteiro da disciplina. Aí a gente eu vou terminar a aula hoje mostrando como eu já fiz a questão de engenharia química, ambiental, petróleo, né? Abrir um pouquinho a cabeça de vocês nesse sentido. Eu vou mostrar para vocês aqui um conjunto de itens, despesas de OPEX e despesas de CAPEX. Acho que eu já falei isso nos vídeos, né? Você já deve ter visto, acho que deve ter falado aqui nas aulas também. Então eu fiz a mesma coisa, tá? Ó, engenharia civil, em projetos de engenharia civil, em projeto de engenharia química, petróleo e ambiental, e inovação e empreendedorismo. Me dá aí alguns exemplos de CAPEX. CAPEX o que é? Despesa de capital. Se eu vou montar alguma coisa, eu tenho que gastar um dinheiro de investimento inicial. Por exemplo, vamos supor que eu vou montar uma escola escola digital. O que é que eu tenho de CAPEX aqui? Isso aqui é uma sala, imagina que seja uma sala que eu tive que montar para dar aula digital. CAPEX, televisão, toda a parte de equipamento e infraestrutura. Né? O que é OPEX? Despesas, custo de operação. O que é operacional aqui nessa sala? Ar-condicionado, a energia, luz, limpeza. É o que? A operação. Eu só consigo internet. Então, basicamente, CAPEX são as despesas de capital e OPEX são as despesas, os custos operacionais. Pode falar. No caso de uma escola digital, uma aula online, seria o editor de vídeo, seria um OPEX ou um CAPEX? O editor como? O editor, por exemplo, você vai gravar uma aula e o Igor, no caso, né? Depende, assim, isso mudou porque, assim, muda o modelo de negócio. Eu vou responder em duas partes a sua pergunta. A primeira parte é a seguinte: tem muitos itens que existe uma dúvida. Eu esqueci de ligar o ar-condicionado aqui, está um calor danado, começando a apertar aqui. Tem muitos itens que geram, isso aqui vai entrar como OPEX ou CAPEX. Num projeto real, essa dúvida pode existir. Tá? No caso específico, eu gosto de definir da seguinte forma: eu vou pagar somente uma vez. Então, é OPEX, é CAPEX. É um investimento inicial. Eu vou ficar pagando todo mês, todo ano, então é operacional. Antigamente, quando o cara vendia um software numa caixa de disquete, ou uma caixa de DVD ou CD, e você, se quisesse comprar outro, depois, se você quisesse atualizar, você tinha que comprar outro e instalar de novo. Em geral, você poderia considerar isso um OPEX. Hoje em dia, os caras estão vendendo o quê? Software como serviço, até infraestrutura como serviço também, a pergunta foi muito boa. Hardware, nuvem é o quê? Se eu for comprar um conjunto de servidores para dentro da minha empresa, para armazenar dado, isso é OPEX. Se eu for contratar um serviço de nuvem da Amazon ou de qualquer outra empresa, isso vai entrar em que despesa? Vai entrar em OPEX, porque vai fazer parte da operação. Certo? E a infraestrutura vai estar como serviço, você está comprando fora. Isso é um item importante aí na decisão. Beleza? Aí aqui, ó,
Rapaz, tem 10 minutinhos, mas tá um calor grande aqui. Eu vou ligar aqui, viu? Vocês deviam ter falado. O Josival olhou ali para cima. Josival, rapaz, espera pegar aqui o controle aqui na outra sala. Deixa eu ver aqui. Oi? Eita, tá aqui na minha mesa. Rapaz, eu já estava tão concentrado no conteúdo aqui que foi mal. Agora sim, pode ficar até 3h30. Não, que eu vou dar aula de administração já. Meu almoço de hoje é corrida aqui. Ó, engenharia civil, só para dar um exemplo. CAPEX. O que é CAPEX? Terreno e infraestrutura, construção e montagem de coisas no início, equipamento, tecnologia e sistemas iniciais, licença e autorização. Aqui está meio misturado, assim, essa resposta não está boa. Tá? Até porque depende muito desse processo que eu falei aqui. Essa decisão é uma das decisões mais importantes para uma empresa. No empreendedorismo eu falo isso também. É uma decisão que eu mesmo tenho muita dúvida em alguns pontos, que é o quê? Eu terceirizo ou eu internalizo dentro da empresa? Quando a gente monta lá o Canvas no empreendedorismo, tem uma parte que é atividades chaves e recursos chaves. Ali tem uma série de decisões a tomar. Eu vou internalizar o serviço. Se eu internalizar, eu vou ter um custo fixo de pessoal, de equipamento, muito maior. Se eu terceirizar, essa é a decisão chave, eu acho que é uma das decisões chave do negócio. Se eu terceirizar, eu não vou ter esse custo fixo. Eu vou investir menos em infraestrutura, mas onde é que eu vou perder? Eu vou perder o controle sobre a produção daquele item. E quando eu falo em perder o controle, pode ser a qualidade e pode ser a não entrega. Acho que o maior benefício é o tempo ganho com a terceirização. Veja, se fosse fácil, não tinha um problema. Essa equação é uma equação difícil. Tá? Porque tem que fazer conta. Tem que fazer conta, analisar o custo-benefício. Né? No meu processo, eu tenho muitas dúvidas. Tá? Vocês lembram que tinha uma pessoa que estava gravando o vídeo aqui, né? No começo das aulas. O Igor. Só que eu comecei a perceber que não ia valer a pena. Não pela qualidade do serviço dele, mas pelo tempo dele que ele estava perdendo aqui comigo, que ele podia estar fazendo outro serviço. Ele continuou trabalhando comigo, só que ele está fazendo outra coisa agora. E foi uma decisão que eu tomei de terceirizar essa parte. Por quê? Porque isso me consome um tempo gigante. Quanto vale o meu tempo? Então, essas decisões a gente tem que tomar, em geral, quando a gente vai fazer esse estudo de viabilidade. Né? Então, eu botei aí alguns exemplos. Aí, para simplificar, né, vocês podem pensar assim: eu gasto só uma vez. É um investimento grande logo no início. CAPEX. Operação. Tipo, a manutenção da máquina que você comprou lá no início é um OPEX. Comprar outra máquina é um CAPEX, que você vai prever lá no final, apesar de ser durante a operação. Não tem relação com o tempo, é só no início que tem CAPEX, não. Durante pode ter investimentos de CAPEX também, durante a operação. Vou pegar aqui agora mais alguns exemplos para a gente encerrar, tá? Itens OPEX, tá? Já faço, que a gente já até tratou, né? Eu estou só colocando algumas coisas aqui. Mão de obra, custo de manutenção preventiva e corretiva, consumo de energia, matéria-prima e insumo, custo administrativo operacional. Tudo que faz parte da operação. Tá? E é muito importante até quando a gente vai vender placa de painel solar. É uma coisa que a pessoa quer saber. Peraí, eu vou investir isso aqui, painel, os painéis, o que é que tem mais? O que é que tem mais, Domingos? Inversor. Eu vou investir isso aqui. Isso aqui dura quantos anos? Qual é a vida útil?
Na hora que eu faço um estudo de viabilidade econômica, eu tenho que saber qual é a vida útil. Por quê? Porque se com 10 anos eu tiver que trocar, eu não vou fazer um estudo de viabilidade econômica de 20, ou então eu faço um de 20 sabendo que no 10º ano eu tenho que trocar. Aí são 2 problemas diferentes. São 2 fluxos de caixa que tem que montar e avaliar se vale a pena, porque muda se você tiver que investir em OPEX no meio do caminho, em CAPEX no meio do caminho. Tá? Então aqui tem, no caso da química, né? Acho que você já entendeu, aqui vai aparecer muita coisa parecida. Ó. Equipamento e maquinário, custo de instalação. Como não tem muita diferença, né? Aqui, vou pegar aqui, por exemplo, engenharia de petróleo, tá? Que é um pouquinho mais diferente. Aí tem... Não, aqui é itens de CAPEX, né? Custo de investimento na exploração geológica e perfuração de poços de petróleo para encontrar reservatório. Eu dei esse exemplo aqui, tá? Plataforma e equipamento, unidades de refino, enfim, ele vai explicando aqui, né, quais são os itens de CAPEX e o que é que está na operação. Mão de obra, energia, utilidade, enfim. Acho que não vale a pena, acho que ficou claro aqui já com esses exemplos, né? Vamos pegar aqui só da ambiental, para encerrar. Construção de estações de tratamento, né? O custo de construção da estação de tratamento de água e esgoto para melhorar a qualidade da água. Implantação de tecnologias. Tecnologia é sempre um custo, é sempre um investimento, na minha opinião, mas sempre tem um custo associado, porque não é barato, é equipamento. Né? Os equipamentos, software, toda empresa precisa de tecnologia, né? Então, aquisição de equipamentos ambientais, restauração de ecossistemas, enfim. Então, isso tudo é CAPEX. OPEX é o quê? Gerenciamento de resíduo, manutenção e operação da estação de tratamento, monitoramento ambiental, educação e conscientização ambiental, que é uma coisa que sempre precisa ter esse investimento, né? Porque, na verdade, isso é um investimento. A partir do momento que você educa uma população, né, a não trazer dano ao ambiente, isso vai trazer um lucro, um retorno, né, efetivo, né, no processo. Só que precisa educar o povo, né? Enfim, então, basicamente, né, a aula de hoje é isso. Acho que eu não tenho mais nada a falar por hoje, é só. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo? Então é isso, pessoal. Eu ainda fiquei... Seria mais uma curiosidade também. Como funcionaria, por exemplo, uma empresa mista? Que aí você tem a intervenção tanto do governo quanto tem a parte terceirizada do ciclo. Por exemplo, a Allgás. Aí, a curiosidade de como funcionaria no caso dos projetos. Se é mais a prefeitura ou tem a parte privada também? Não, depende um pouco. A Allgás, assim, tem um conselho de administração, né? Cada um tem uma parte e a Allgás também tem um retorno. A Allgás, quando ela dá um retorno, o governo de Alagoas tem 51% da Allgás, se não me engano. Então, o governo investe também na Allgás. O investimento também vai ter um retorno para ela. Só que a ideia de se fazer um EVTE de gasoduto para saber quanto é que vai se retornar, e aí as partes vão ser divididas entre os agentes ali que investiram no processo, numa empresa desse tipo, né? Então, o que acontece, por exemplo, com a Petrobras também tem isso, né? A Petrobras tem acionistas no mundo inteiro que vão ter dividendos do processo, né? Tem reinvestimento, tem o governo que tem uma parte também. Só que o governo, além de ter a parte, o governo arrecada também, porque tem os tributos todos que são... E o município arrecada royalties, enfim, tem... Inclusive, essa parte foi interessante a pergunta. Na próxima aula eu vou trazer isso também. Essa parte de impostos, royalties, tudo entra também no fluxo, na montagem do fluxo de caixa. De tudo. Beleza? Um abraço e até a próxima aula. Bom final de semana. Eu vou mandar o formuláriozinho, vocês avaliam a aula pelo formulário, tá bom?